A solidão da mulher casada. Por que que ninguém fala sobre isso? Galera, começou a aparecer vídeos pra mim sobre mulheres casadas que alegam se sentir mais sozinhas do que quando estavam solteiras. Eu separei uns 3 videozinhos aqui, mas acabou aparecendo também pra mim, pra gente conversar. A gente que é casada e a gente que é solteira. Afinal, qual é a solidão da mulher casada? A solidão da pessoa que tem um relacionamento. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, para mais um vídeo. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Então não esqueçam de dar uma força. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Instagram, TikTok, eu posto os resumos aqui do canal. E também posto stories para vocês, conversando com vocês. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente, um dos primeiros vídeos que eu vou mostrar para vocês é um sem som, que é da Fer_Lopes 2, quem quiser seguir ela. Ela vai ter uma música, então eu vou tirar aqui para não ter direitos autorais. Mas basicamente ela sentada, jantando, sozinha. E a frase é: ninguém fala da solidão no casamento. Nada demais o vídeo, ela apenas está jantando num sofá. Não dá nem para saber se ela tá totalmente sozinha, né? Mas ela tá assistindo TV. E aí nos comentários: hoje eu saí sozinha, fui no shopping, assisti um filme que queria assistir há 2 meses e tomei um chopp. Cheguei em casa, ele já tava dormindo, tô aqui deitada e apareceu o seu vídeo. Eu só vou aqui, ó, dar uma prévia para vocês do que se trata. 30 anos casada, me sinto sozinha todos os dias, sinto que sou só a empregada da casa, não aguento mais. Aí eu já não sei se ela tem 30 anos e é casada ou se ela tem 30 anos de casada, mas eu entrei nas redes sociais dela, vi o rosto dela e ela é jovem, então ela tem 30 anos e é casada. Isso aí é só uma prévia, minhas amigas. Vamos agora pro próximo vídeo. Próximo vídeo, essa daqui é a Alezinha, OFC, oficial, quem quiser seguir ela, esse é o arroba, gente. Vamos ver aqui, ó, precisamos falar sobre a solidão da mulher casada. Minha gente, aparecendo aqui de cara lavada para falar com vocês. Precisamos conversar sobre a solidão da mulher casada. Meu marido saiu com o amigo dele, foi pro jogo, e eu tô em casa, minha gente. Provavelmente ele só vai chegar de madrugada e eu nem tenho com quem sair e nem tenho pra casa de ninguém, tipo, onde ir. E isso é deprimente. Eu fico, minha gente, tão assim que eu fico me entupindo de comida, fico assistindo série sem parar, fico jogando no celular, eu fico tentando fazer 1001 coisas e não tem nada pra eu fazer. E eu queria mesmo, sabe, ter pra onde ir, ou, tipo, sair com alguma amiga, ter a casa de alguma amiga pra ir, mas infelizmente eu não tenho. Primeiro, por conta do horário, né? E segundo, que mesmo que fosse mais cedo, também não teria pra onde ir, então é o que tem pra hoje. Aí às vezes, tipo, eu brigo com ele pra ele não sair pelo simples fato de que eu não tenho pra onde ir. Então, assim, se ele sair, eu vou ter que ficar em casa, não tem outra opção, entendeu? Não tem outra opção, principalmente nesse horário. E tipo, já é certo, toda semana eu fico sozinha, quinta e sexta de noite, porque ele sai pra capoeira, né? Ele faz capoeira, ele vai pra capoeira e eu fico em casa. Semana passada eu... Ai, machucou meu olho. Semana passada eu fui pra casa da minha mãe nos 2 dias, fiquei lá, só que assim, é a casa da minha mãe só, né? Tipo, não é como se eu estivesse indo pra, tipo, me divertir, eu tô só indo mesmo. Ou então, na sexta-feira, né? Que só dá pra fazer isso uma vez na semana, eu vou fazer meu cabelo. Tipo, num horário assim, tarde, né? Perto do horário que ele vai. Eu vou porque aí, tipo, eu fico lá e fico conversando, enrolando e tal. E da hora dele, tipo, voltar, aí ele vai me buscar. É triste. Mas enfim, minha gente, faz parte, né? Eu tava até conversando com a minha amiga. Deixa eu colocar o celular até aqui de volta. Certo, vamos lá. O que nós temos aqui de informações? Gente, até agora, pelo menos nesse vídeo, o que deu pra entender é que ela é casada, ele sai, parece que pra jogar, alguma coisa assim com os amigos, e ela, parece que é um dia específico e ela fica em casa e não sabe o que fazer. Eu vi um comentário aqui, gente, até me ajuda aqui na interpretação, tá bom? Me ajuda na interpretação desse vídeo, ó. Tem um comentário que disse assim:
por isso que eu me separei. Só que assim, eu entendi o quê? Que ele tem ali uma atividade que ele consegue ele se encontrar com pessoas e sair um pouco. Não sei se ela quer ir junto, se ele não deixa, mas eu não entendi assim onde que pode ocorrer uma briga aí, porque ela se sente só porque ela não tá sabendo o que fazer com tempo livre. Se a gente inverte as coisas e ela tivesse um passeio com as amigas e o marido ficasse em casa sem fazer nada, eu tô me sentindo só. Você acha que ele deveria separar dela porque ela saiu com as amigas, seja para uma atividade, para visitar a amiga em casa ou até para jogar? Vocês acham que ele, se sentindo sozinho, deveria se separar? Porque eu não entendi a parte em que os dois se desentendem. Eu entendi que ele tem ali um meio social que ele gosta de cultivar, ele tem ali uma amizades que ele gosta de cultivar. Ele quer ali separar um momento para poder encontrar com todo mundo. Eu não sei se eles têm filhos, têm outras obrigações, mas pelo que eu entendi, ela fica livre, podendo jogar joguinho, podendo fazer o que ela quiser e ela fica ociosa. Porque quando tem filho, gente, aí fica nas costas só de um enquanto o outro vai se divertir, fica complicado. Mas quando tá todo mundo livre, quero sair um pouco com os meus amigos, quero sair com as minhas amigas. O outro ficou com tédio em casa, ele pode ir, não pode ir? Como é que tá a situação? Ah, ele não quer ir. Então seria legal achar alguma coisa pra você. Aí eu vejo assim, muitas mulheres participando de atividade física. Entra na academia, faz zumba, acaba formando um grupo social ali na zumba. Eu tenho uma colega minha, gente, que ela faz vôlei de areia, vôlei na areia. Sabe o vôlei na praia, na areia? Só que aqui em São Paulo, onde nós estamos, não tem praia. Eles construíram aqui um local que colocou areia e fez vôlei e formou-se equipes. Pois bem, ela começou a participar e nisso formou um meio social em que ela encontra com todo mundo, se diverte à noite. Assim como ele sai para jogar, ela também tem uma atividade física noturna e detalhe à noite. Então, até onde eu entendi, cabe também a nós buscar alguma coisa que vá preencher a importância de não se afastar das amizades após se casar. Igreja. Nossa, eu vou até dar um adendo aqui, bem rápido, antes da gente continuar os comentários. Igreja. Você entra na igreja, é tanta atividade, é tanta coisa para fazer, é tanta, quando você vai ver, você não consegue sair da igreja. Ah, mas tem tal atividade, mas aí tem não sei o quê, mas aí tem o grupo de casais, tem o grupo de solteiros, mas aí, ó, temos agora uma ação social para o tal lugar. Gente, vamos lá distribuir cesta básica, vamos parar de pensar na gente e vamos pensar no outro. Aí agora vamos para isso. Agora, quando você vai ver, você diz assim, chega um pouco, eu preciso ficar um pouco em casa. E eles vão te visitar na sua casa. Estamos aqui na sua... Ó, tem aniversário, viu? Fulano de tal, aniversário semana que vem, tá bom? Você vai, né? Não pode faltar. A igreja é assim, gente. Pague para entrar, reze para sair. Ó, esse aqui, ó. Amiga, aprenda a sair só. Veja que vai ser extremamente terapêutico. Conheça novos lugares, não se prenda não. O que acontece é que é um pouco assim, pô, gente, é muito bom sair sozinho, mas é muito bom ter alguém e partilhar. Eu não tô falando só de parceiro, tô falando também de amigos. É você bater papo, nós somos seres sociais. A gente gosta de sair sozinho, gosta de ficar sozinho, mas durante um tempo. Porque se fosse bom ficar sozinho, a solitária da prisão não seria um castigo. Mas somos seres sociais que precisam minimamente conversar. Infelizmente, gente, eu não queria que fosse assim. Eu queria que a gente fosse igual o peixe beta. Sabe o peixe beta? Se juntou, mata. Ele só junta pra casa lá, porque se colocar no mesmo aquário, ele mata, entendeu? Eu queria que a gente fosse igual um cacto. Entendeu? Vive até sem água se deixar. Entendeu? Mas não é, gente. A gente precisa do social. Esse vídeo é, uma camada. A camada é: seu parceiro ainda tem um meio social e você não tem mais. É isso que o vídeo tá falando. Aqui em casa, eu tenho amigos, o Renan tem amigos. E normalmente se encontra tudo junto. Mas quando são meus amigos, normalmente sou eu que saio e encontro com eles. E o Renan acaba ficando em casa. E o Renan não vê problema nenhum nisso. Ele não se sente sozinho nem nada. E acontece também de eu chegar no Renan e falar: Renan, por favor, manda mensagem pro seu amigo. Vamos marcar pros seus amigos virem aqui. Eu falei: Renan, os meninos vão jogar futebol hoje. Você não quer ir lá? Vai jogar futebol, cultivar as amizades? Não, vou jogar futebol, Nicole. Joga futebol esse horário, Nicole. É pra você ver também, gente, que não é o casamento, são as pessoas. Na verdade, aqui em casa, o problema sou eu. Vamos pro próximo vídeo. Esse daqui é a Thaís Cavassa 1. Quem quiser seguir, tá aqui. Escavassa. Cavassa, é o que eu falei. Thaís Escavassa. Quem quiser seguir, esse é o arroba dela. A solidão da mulher casada. Eu sentei aqui pra tomar um café e vou gravar sobre um tema que eu vi ontem aqui no TikTok. E até escrevi ele num bloquinho de notas que eu tenho pra eu não esquecer. É uma influencer que, eventualmente, ela aparece pra mim. Não é muito meu conteúdo, mas me simpatizo com ela. Acho bem legal, acho ela uma pessoa feliz, animada. Então, eu sempre perco um tempinho ali assistindo, mas não é alguém que eu sigo, nem nada disso.
E ela fez um comentário que lembrou muito, muito uma fase da minha vida. E aí me vem aquela vontade de dar aquele conselho da experiência, sabe? Mas hoje, né, eu entendo que apesar da experiência, maturidade, da gente querer ajudar as pessoas e tudo mais, às vezes as pessoas precisam passar por aquilo pra lá na frente entender que aquilo não era legal e tirar suas próprias lições, né? E não é porque deu errado pra mim que vai dar errado pra ela, enfim. Cada experiência é uma experiência. Mas ela tava falando sobre se arrumar pra ir pro mercado. Então ela tava colocando uma roupa bonita, fazendo uma maquiagem e tal. E aí ela falou assim, e vocês vão me falar, mas você vai se arrumar assim pra ir no mercado? E ela fala assim, vou. Porque na vida de uma mulher casada, ir no mercado é um acontecimento, é um evento, é dia de ir pra rua e ver gente. E eu me vi tanto naquela fala, e aquilo me doeu. Porque eu já fui essa mulher casada, onde ir ao mercado era um evento, um acontecimento. E não que seja ruim, mas eu acho que às vezes a gente romantiza uma solidão. Eu não sei se vocês já ouviram as pessoas falarem sobre a solidão da mulher casada, que é basicamente você estar num relacionamento, mas estar sozinha. E eu não tô dizendo nem porque o casamento tá ruim ou o marido não é um bom companheiro, não é nada disso. Mas é o quanto essa vida de casada e muitas vezes de dona de casa, né? Porque eu tô falando no caso de pessoas que não trabalham, fora, né? Porque casa dá um trabalho enorme. Se sentem sozinhas. Porque você passa o dia inteiro ali, né? Até mesmo quando você tem filho. Você passa o dia ali numa função exaustiva, sozinha, com seus pensamentos, com suas dificuldades. E muitas vezes os únicos passeios que você faz é isso. É ir no mercado, é ir na casa da mãe, na casa da sogra. Você não sai com uma amiga, você não vai sair sozinha. E você vai se reduzindo aquilo, você tá cansada, você vive em função da casa, do marido, enfim. E isso me doeu muito ali quando ela falou assim, animada, porque eu sei, eu me vi, eu me coloquei ali naquele lugar, sabe? E isso pra mim foi muito difícil, sabe? E eu, às vezes, eu queria poder falar pras pessoas, mostrar pra elas de que a gente tem que ter uma vida além do casamento, além da maternidade, além dos compromissos, mesmo que seja trabalho. A gente precisa ter um lazer, sabe? A gente não pode viver se arrumando pra ir no mercado. Sabe, eu me vi muito ali, eu passei por aquela fase, hoje não é mais assim a minha vida, eu me arrumo pra mim, eu me arrumo pra sair com as minhas amigas, me arrumo pra várias outras ocasiões que eu incluí na minha vida. Mas por muitos anos eu fui a pessoa que se arrumava pra ir no mercado, porque o mercado era um evento. E sabe outra coisa que também era muito, muito pesada pra mim? É que eu saía tão pouco de casa, que quando eu ia na casa de alguém, sei lá, na casa da minha sogra, na casa da minha mãe ou de uma tia, eu falava sem parar, porque eu acho que eu ficava tão dentro de casa que nesses momentos em que eu tinha contato com outras pessoas, eu queria conversar, eu não queria ir embora, eu era tipo a inimiga do fim, sabe? E às vezes a gente não percebe que a gente tá dessa forma, porque a gente tá muito acostumado com essa rotina. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, uma dica pra vocês que estão nessa fase da solidão da mulher casada, façam uma academia, faça uma coisa por você, um hobby, uma amiga, um café da tarde, mas não saiam só pra ir no mercado, não saiam só com o marido, não saiam só pra compromissos em família. Inimiga do fim. Meus pensamentos agora estão se conectando. E eu não sei se vocês estão conseguindo conectar os pensamentos junto comigo, mas é agora que você começa a entender por que as mulheres de antigamente, onde a maioria era dona de casa, ficava na porta de casa fofocando. Aí a gente julga essas mulheres, a gente tá começando a entender. Se você é dona de casa, você fica muito tempo em casa sozinha. E mesmo com filhos, piora. Piora porque tem a questão hormonal nos primeiros anos do sentimento de solidão, gente. Foi uma coisa que me baqueou muito. Pra mim, vida de casada, essas mulheres estão falando essas coisas, pra mim, vida de casada não é nada perto do que foi a maternidade por questões hormonais. Trouxe o sentimento, não a vivência, mas o sentimento de solidão. E quem é que te cura de um sentimento? Só Jesus. Mas quem é que te cura de um sentimento que não é palpável? Eu não tô sozinha. Mas eu me sinto sozinha. E o que acontece? Aí você vê então a mulher, dona de casa, fica lá sozinha, mesmo que com filhos, ela tá sozinha. Muitas horas, muitos dias, o marido chega cansado, conversa um pouco ou nem conversa e já vai dormir, janta e vai dormir. Já todos os dias essa mesma rotina, você sem conseguir conversar com alguém. E as únicas coisas que você sabe coisas da casa e televisão, tudo que você vê na TV. Aí você se pergunta por que aquela mulherada estava na porta de casa com toquinha e ficavam fofocando o dia inteiro, porque era o que tinha pra fazer. E agora eu não julgo mais essas mulheres, não julgo essas mulheres mais, porque era o meio social delas, encontrar com a outra que era dona de casa e com a outra que também era dona de casa e poderem conversar, uma sobre a vida da outra, inclusive.
porque era o que tinha pra falar, porque elas precisavam se abrir. Agora os pontos estão se conectando, entendeu? E isso foi mudando porque a grande maioria das mulheres saiu pra trabalhar. E nisso que a gente saiu pra trabalhar, a casa ficou sobrecarregada, ficou. Só que a gente trabalhando, nós mulheres trabalhando, a gente começa a ter um social, a gente começa a lidar com a colega de trabalho, com o colega de trabalho, conversando, não fica pensando só na casa, não fica em silêncio por muitas horas. Sendo assim, tem um assunto também do trabalho, os dos colegas, e aí você não fica naquele isolamento total. Então, por isso que ela deu ênfase. Estou falando com mulheres que são donas de casa. Porque a mulher que não é dona de casa não vai entender totalmente o que é essa solidão. Mas se você ficar em casa todos os dias, o marido chega, janta e vai dormir, você vai começar a sentir. E aí, quando você chega na casa dos outros, inimiga do fim. Agora eu vou para um segundo ponto aqui. Quando o seu marido não é seu melhor amigo. Ah, gente, não tem como fugir desse assunto. Quando o seu marido, ele não é seu melhor amigo. Ele é só seu marido. E aí você vai começar a sentir falta de alguém pra conversar, de alguém pra desabafar, porque você não consegue desabafar com ele porque ele não é seu amigo, entendeu? Aí vai pegar. Porque agora eu tava pensando, enquanto ela tava falando, eu tava pensando, cara, por que eu não tô sentindo isso? Eu adoro encontrar meus amigos, mas eu não preciso encontrar meus amigos com muita frequência. Ao contrário, se eu encontrar muito com eles, vai começar a dar problema. Não quero não, quero ficar na minha casa. Aí eu pensei, mas pô, o Renan direto conversa comigo. A gente assiste TV junto. Casamento às cegas a gente assiste junto. A gente ri, a gente conversa. A gente fofoca dos outros. Então, na verdade, é ele que é meu amigo. E é por isso que eu não estou sentindo falta da amizade fora. Eu sinto, mas não tanto ou tão intensamente, porque nós estamos conversando. Então, gente, o seu marido, é interessante ele ser seu amigo. É interessante. Aí você não vai ficar, pelo menos você não vai prender isso dessa forma. Então, pense em duas coisas aqui, duas coisas que é interessante. Se você estiver passando por isso, um diálogo com seu marido sobre vocês dois, entendeu? Travarem ali uma amizade e você poder conversar com ele, você abrir pra ele, ó, eu fico muitas horas sozinha, não converso, não falo, eu me sinto muito só. Eu preciso que quando você volte a gente converse. Você tá entendendo? Você travar um diálogo e a gente entender o que tá acontecendo. Na melhor das hipóteses, o seu marido ser uma pessoa boa, entender, ter compaixão de você, começar a mudar o comportamento e conversar mais com você. Vamos dizer, na melhor das hipóteses é isso. Mesmo assim, o conselho dela foi interessante. Saia de casa, faça uma academia, faça uma dança, faça uma atividade física, se mova. Você tá entendendo? Porque ficar em casa, percebendo que tudo isso tá acontecendo e não tomar nenhuma atitude, vai mergulhar mais nisso, no sentimento de solidão. Mas o que vocês acharam, gente? Me conta aqui. Agora vai ficar underground, porque os comentários eu acho triste. Meu marido, já colocou aspas, já ficou triste. Meu marido só sabe ficar no celular o dia todo e quando tento conversar sobre o nosso relacionamento, que tá morrendo, ele só sabe falar que eu tô louca. Então, eu falei pra vocês, a amizade do marido. E na melhor das hipóteses, ele te entender e mudar. Mas normalmente, ó, você tenta conversar, travar um diálogo de que o relacionamento tá caindo. E ele só sabe falar que eu tô louca. Não posso, tô ficando com raiva à distância. O meu marido é uma boa pessoa, mas um péssimo marido. Nossa, ontem me peguei pensando nisso. Meu marido chega do trabalho, finge que me escuta, depois vai jogar no celular e me deixa só. Comecei a caminhar pra ver a rua à noite. Estou pensando em voltar. Não é sobre ser casada, e sim o que você faz com o seu tempo. Já fui essa pessoa, e quando senti essa tristeza, busquei ocupar meu tempo. E o primeiro passo foi trabalhar. É o que eu tô falando pra vocês. No trabalho, o cenário muda. Nós podemos olhar de várias formas, gente. A gente pode colocar a culpa no casamento, no marido, na vida de casada, no fato de ser dona de casa, e a solução tá no trabalho. Nós podemos também colocar a culpa em nós mesmos, como a gente administra o tempo. Mas não muda o fato de que temos que fazer alguma coisa para parar com isso antes que isso nos consuma. Seja lá de quem for a culpa, algo tem que ser feito. Eu, no lugar, sendo a culpa do meu marido ou não, do casamento ou não, eu ia tentar ver o que eu consigo fazer para mudar. Ou eu vou trabalhar fora, ou eu vou preencher totalmente o meu tempo, que não sejam com coisas só da casa. Então, eu ia preencher meu dia, mas preencher mesmo. Eu ia buscar me sentir bem bonita, cuidar do meu corpo, cuidar de mim, fazer vários cursos, nem que seja gratuito, eu vou fazer vários cursos gratuitos, mas eu ia preencher todos os dias, pelo menos uma hora, eu ia ter uma atividade diferente. Na segunda eu tenho vôlei, na terça eu tenho tal atividade, na quarta eu tenho tal atividade, na quinta eu tenho tal atividade. Todo dia eu ia fazer uma bendita de uma coisa. Isso melhora muito a autoestima. E o fato de eu me movimentar, seja trabalhando com atividade, seja o que for, tudo isso vai começar a revelar onde estava o problema. Porque se eu melhorar,
é porque realmente estava no meu tempo trancada. Se eu não melhorar, aí vai começar a se revelar onde está o problema. O problema está na minha vida de casada, o meu problema está nele, porque ele nem olha na minha cara. Onde está o verdadeiro problema? Vai começar a se revelar conforme eu me movimento. Agora, não me movimentar e apenas apontar, não vou conseguir ter clareza. Isso sou eu. Eu preciso me movimentar, buscar uma solução, porque os problemas vão começando a se revelar de onde ele estava vindo. Entendeu? Bom, me conta aqui, galera, o que vocês acharam desse vídeo. Me conta aqui o que vocês acham da solidão da mulher casada e onde normalmente está esse problema. No homem, no casamento, no tempo, no seu tempo. Me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho e beijo!